Peraí. Beleza. É... Pessoal, para a gente entender o conceito de razão, proporção, nada mais é, a gente tem que definir o que é uma grandeza matemática. Né? O que seria uma grandeza matemática? Quando a gente trabalha com grandeza matemática, é tudo aquilo que se pode contar ou medir. Por exemplo, se eu entro numa sala de aula, eu falo o número de meninas na sala de aula. Isso é uma grandeza matemática. Por que é uma grandeza matemática? Porque é possível contar. Certo? Então, eu consigo contar. Um, dois, três. Se nós pegamos a distância daqui da minha cidade, Coronel Xavier Chaves, a São João, é uma grandeza matemática. Por que é uma grandeza matemática? Porque a gente pode medir essa distância. Né? Então, toda relação, todo número, toda grandeza, né? Vai ser uma grandeza matemática, é tudo aquilo que se pode medir. Então, o que seria essa razão? Nada mais é que comparar essas grandezas. Né? Nós vamos fazer uma comparação entre grandezas. Então, inicialmente, o conceito básico de razão é simplesmente isso: comparação. Nós vamos relacionar um número com outro número. Por exemplo, um exemplo aqui bem prático aqui que vocês vão ver. Suponha aí que eu sou dono de uma fábrica aí e a minha fábrica tem máquinas. Tem máquinas do tipo A, que faz aí, por exemplo, 100 camisas por semana. E eu tenho máquinas do tipo B, que fazem aí 150 camisas por semana. Pergunto, essa quantidade de camisa é possível fazer uma comparação? Sim, porque é uma grandeza, né? Já que essa grandeza é possível contar o número de camisas produzidas. Então a gente consegue relacionar o número de camisas produzidas tanto da máquina A para a máquina B, quanto da máquina B em relação da máquina A. Né? Se nós pensarmos aqui, a máquina B, se você pensar na razão, que nada mais é uma comparação, você pergunta o seguinte: quantas vezes que a máquina B produz a mais que a máquina A? Então, se você se faz essa pergunta, você consegue ver intuitivamente que basta pensar quantas vezes que o 100 cabe dentro de 150. Ou seja, você está fazendo uma divisão. 150 dividido por 100. Corta aqui, 15 dividido por 10 dá 1,5. O que significa esse 1,5? Esse 1,5 aqui significa nada mais que o número de vezes que a máquina B produz a mais que a máquina A. Né? Então, a produção de A é uma vez e meia a produção de B, ela é uma vez e meia a produção de A. Né? Então, nós temos aqui que nós podemos relacionar a produção de A com B da seguinte forma: a máquina B é uma vez e meia a máquina A. Né? Então, vocês estão vendo que nós conseguimos aqui relacionar essas duas grandezas. E através como? Através de que nós relacionamos essas duas grandezas? Através da razão. Né? Que nada mais é que aquela divisão que eu fiz: 150 dividido por A. 150 dividido por 100. Correto? Então, toda razão, ela formalmente, ela é explicada da seguinte forma: vou colocar dois pontinhos, senão você vai misturar lá. O que seria a razão formalmente? Seria a divisão entre dois números. A para B, que ela pode vir como escrito como A dois pontinhos. Vocês vão ver para frente que essa escrita aqui geralmente cai como escala, como razão, tá? Ou você pode colocar assim também como forma de fração, como forma de divisão, A dividido por B. Tá? Então a razão nada mais é que a comparação entre dois números e de que forma que se compara esses dois números, fazendo essa divisão, certo? Beleza. É... A razão, ela pode ser interpretada de várias formas. Ela pode ser interpretada através de porcentagem, ela pode ser interpretada através de fração, ela pode ser interpretada através de escala. Né? Então tem vários tipos de interpretação que o Enem pede que vocês tenham aprendido para resolver as questões do Enem. Uma delas é a pensar o seguinte: quando nós falamos aqui, deixa eu mudar aqui,
Se eu falar para vocês aqui, suponha que um segmento qualquer, AB, ele foi dividido na razão 3:1. O que seria dividir um segmento na razão 3:1? Pessoal, entende que isso aqui vocês aprenderam lá no sexto ano, quando vocês começaram a estudar. É quando vocês aprenderam a questão de fração, que é a parte de um todo. Né? Se você pensa na fração como um pedaço de um todo, né? Eu comprei um bolo, comi a metade do bolo. Né? Então é uma parte, é um pedaço do todo. Isso aqui nada mais é que uma fração, olha. 3:1 é como que se você pegasse todo um retângulo, que eu vou representar como um todo, dividir ele em 4 partes iguais, e 3 partes você vai pegar aqui, né, que é 3:1, e aqui vai ser uma parte. Ou seja, 3:1 é uma razão que está na forma de fração. O que seria a forma de fração? Aqui, ó, seria 3/4. E aqui seria 1/4. Então, quando a gente fala que uma sala está dividida na razão 3:1, ou seja, o número de mulheres está para o número de homens na mesma razão 3:1. Ou seja, 3/4 do total da sala vai ser número de mulheres, né? Vamos pensar aqui número de mulheres, e 1/4 vai ser o número de homens. Para cada mulher, para cada homem, você vai ter 3 mulheres, né, naquela sala. Então, quando você tem isso, você consegue pensar em qualquer coisa. Se eu falo que se a razão é 1:3, vamos pensar aqui do número de homens para o número de mulheres. Isso aqui é o básico. Qual que é a interpretação disso? Que para cada homem você precisa ter 3 mulheres. Então, através daí, você consegue pensar de várias formas. Por exemplo, se eu tiver 3 homens na sala, mas se um homem precisa de 3 mulheres lá para fazer a proporção, a razão, eu vou ter que ter 3 vezes 3, 9 mulheres. Certo? O que nós temos aqui então? É uma razão, né? Uma razão escrita de várias formas. Se você pensar em 6, vai ter que ser 6/18. Tá vendo? Tudo gera o mesmo raciocínio. Quando você fala uma parte de 3, é a mesma coisa que falar 3 partes de 9, que é a mesma coisa que falar 6 partes do 18, e por aí vai. Tá? Então, se você tem em mente esse conceito de fração para uma razão, vai ajudar muito na resolução de exercícios, igual eu vou fazer daqui a pouco alguns exercícios com vocês aí para mostrar a aplicabilidade dessa parte aí. Certo? O que seria a razão como fração? Vamos voltar no exemplo aqui, ó, da produção de máquinas, né? Que eu tenho a máquina A com 100 camisas por semana e eu tenho a máquina B com 150 camisas por semana. Vocês viram que isso aqui deu 1,5. Isso gera uma interpretação muito importante para a porcentagem. Isso quer dizer que a máquina B é 1,5 a máquina A, certo? Ou seja, aquele 1,5, esse cara aqui, ele está relacionado diretamente com 100% da produção da máquina A. Porém, essa máquina B, ela tem 50% a mais de produção. Né? Vocês podem notar aqui, ó, que se a máquina A faz 100 e a máquina B faz 150, ela está produzindo 50 camisas a mais. Se ela produz 50 camisas a mais, ela tem um aumento de produção, né? Ela tem 50% a mais na produção. De onde que sai esses 50%? Desse 0,5 aqui, ó. Porque você tem 1,5 é a mesma coisa que 1 mais 0,5. Esse 1 relaciona diretamente com 100%. Esse 0,5 é o 50%. Então a gente fala que a produção da máquina B em relação à máquina A é 150%. Ou eu posso falar que a máquina B produz 50% a mais do que a máquina A. Tá? Então, também temos o conceito de porcentagem quando nós trabalhamos com razão e proporção. Já que porcentagem nada mais é que uma proporção, né? Uma proporção não, uma razão. Por quê? Quando a gente trabalha com porcentagem,
que seria porcentagem? É aquele símbolo de por 100, dividir por 100. Ou seja, a porcentagem é uma divisão, é uma comparação. Né? Se você tem 30 sobre 100, ou seja, 30 para 100, isso aqui é a mesma coisa que 30% de alguma coisa. Ou você pode trabalhar na forma decimal, se preferir, que é 30 dividido por 100. Então, a porcentagem é uma comparação. Por exemplo, vamos pensar aqui, no exemplo aqui ó, da sala que eu fiz aqui. Se eu pensar que uma sala tem a proporção de, vou colocar 4. 4 mulheres e 3 homens. A razão do número de homens para o número de mulheres é 3/4. Porque eu falei o número de homens primeiro. Quando a gente fala o número de homens primeiro, ele é o antecedente, é o que vem no numerador. Então fica 3/4. Só que quando você fala 3 para 4, isso aqui é a mesma coisa que 75. 0,75, que é 75%. Ou seja, você pode entender essa razão, 3 para 4, como 75% da sala, 75% da sala são homens. Não, desculpa. 75%. O número de homens em relação ao número de mulheres é 75%. Porque em relação ao número de mulheres. Porque em relação ao total de alunos, aí gera uma outra razão. Quando você tem em relação ao total de alunos, você tem 3 para 7. Você tem 3 homens num total de 7. Se a gente dividir 3 para 7 aqui, vamos dividir na calculadora para ficar mais rápido. Vai dar aproximadamente isso aqui, ó. 0,43. Então, eu tenho que o número total, a porcentagem de homens naquela sala é 43%. Né? Porque eu estou relacionando com o total. Eu peguei uma outra proporção. Não foi mulheres, número de homens, para o número de mulheres. Foi aqui o número de homens para o número total. Né? Então, quando você relaciona a grandeza de várias formas, gera porcentagens diferentes. Mas a porcentagem nada mais é que comparação. Aqui, 75%, eu comparei homens com mulheres. Aqui, 43%, eu comparei homens com o total de alunos da sala. Então, a razão é uma porcentagem. A porcentagem é uma razão, que é uma comparação entre duas grandezas. Beleza? Pessoal, dúvida, qualquer comentário, vocês podem falar aí, tá? Continuando. Beleza, então nós temos aí o seguinte. Já falamos de porcentagem, já falamos de razão como fração, né? Agora nós temos o seguinte, nós temos que pensar na hora de relacionar essas grandezas. O que acontece com as grandezas quando você aumenta uma? O que vai acontecer com a outra que você está pensando? Será que se você aumentar uma, a outra vai aumentar na mesma proporção? Será que você diminuir, vai aumentar a outra? Ou vai aumentar ou vai diminuir? Então a gente precisa ter essa questão de relacionar essas grandezas. Aí que entra o conceito de grandezas. Eu vou abreviar aqui, tá, pessoal? Grandezas diretamente proporcionais, que é a famosa regrinha de 3 aí, que muito aluno fala, eu não sei resolver, faz a regra de 3 que dá certo. Né? Eu já cansei de ouvir isso. Se você não sabe, faz a regrinha de 3 que você consegue. Né? Mas isso aí, grande parte dos problemas matemáticos usa a regrinha de 3 mesmo. Né? Então nós vamos ter que analisar a grandeza diretamente proporcional para a grandeza inversamente proporcional. O que seria isso? A dica que eu dou para vocês, quem tem mais dificuldade de matemática, quando for fazer um exercício que tem muitas informações, né, principalmente quando se trabalha com grandezas, com várias grandezas, no caso, mais de 2 grandezas, fica meio complicado você analisar grandeza por grandeza. Então a dica que eu dou para vocês é montar alguma tabelinha aí com as grandezas para saber se vai ser inverso ou direto. O que eu quero dizer? Vamos pensar aqui no exemplo que eu dei acima aqui, ó. Máquinas de produção. Só que você não precisa saber de número algum para relacionar a grandeza. O que eu quero dizer que eu não preciso saber de número? Eu posso simplesmente falar assim para vocês. Pessoal, eu tenho máquinas. Vamos colocar trabalhadores, máquinas, é tudo a mesma coisa. Eu tenho trabalhadores lá na empresa.
e quero relacionar trabalhadores versus produção. Você não precisa saber número nenhum do problema. Só de saber do trabalhadores e produção, só de você parar e pensar intuitivamente, você consegue relacionar essas duas grandezas. Como? Se faça uma pergunta. O que acontece se eu contratar mais trabalhadores? A partir que você contrata mais trabalhadores, vamos supor que você está contratando trabalhadores que trabalham no mesmo ritmo de todos, tá? Não tem um que trabalha mais que o outro, não. Todos trabalham no mesmo ritmo. Então, se eu contratar mais trabalhadores, o que vai acontecer com a produção? Essa produção vai aumentar também. Ou seja, tá vendo? Você não precisa saber o que aconteceu no problema. Independente do problema, do número dado, a relação entre trabalhadores e produção sempre vai ser uma grandeza diretamente proporcional. Por que direta? Porque se você aumentar uma, a outra aumentou junto. Ou você pode pensar, se eu demitir trabalhadores, tá vendo que eu coloquei uma setinha para baixo? Só para eu ter na hora da resolução, não perder no meio do caminho. Então eu coloquei uma setinha para baixo. Ah, Wagner, por que você colocou para baixo? Porque eu quis fazer a pergunta. E se eu demitir trabalhadores? É para baixo, estou diminuindo. O que vai acontecer com a produção? Ao mesmo tempo, ela vai diminuir. Então, está vendo? Se você aumenta uma, a outra aumenta. Se você diminui uma, a outra diminui. Então, aumentou, aumentou, diminuiu, diminuiu, grandeza diretamente proporcional. Certo? Então, através dessa pergunta, dessa intuição que a gente tem, intuitivo, né, do conceito intuitivo de grandezas, a gente consegue determinar se é direto ou não. Agora vamos pensar no exemplo de grandezas inversas. Vou continuar aqui com trabalhadores versus agora tempo de produção. Está vendo que vocês podem perceber aí que eu mudei as minhas grandezas. Agora estou relacionando trabalhadores com tempo, né? O que nós vamos ter? Intuitivamente, você tem que pensar o seguinte: peraí, se eu tenho muita gente trabalhando, para eu fazer uma certa produção, para eu ter uma certa produção, esse tempo produzido vai diminuir. Não é? Concordam comigo, gente? Porque quanto mais gente trabalhando, mais trabalhadores, mais rápido eles vão produzir, ou seja, o tempo vai diminuir. Então, essas duas grandezas aqui, ó, independente de número, se tem 10, 15, 20, se você pensar, se você aumentar o número de trabalhadores, a grandeza tempo diminui. Então, ó, uma aumenta, a outra diminui. Caracterizou grandezas inversamente proporcionais, né? O mesmo vale se você pensar que demite trabalhadores, o tempo de trabalho vai aumentar, porque a produção permanece fixa, né? Então, nós temos aqui grandezas inversamente proporcionais. Tá? Então, essa aqui é uma dica muito importante para resolver exercícios de regrinha de 3, principalmente na composta, porque a composta vocês vão ver que dá trabalho. Tá? Quando tem muita grandeza, fica difícil de relacionar. Então, se você manda uma tabelinha assim, vai ficar exatamente tranquilo. Outra dica que eu quero dar para vocês, antes da gente pegar os exemplos. Toda vez que o Enem é mestre para cair em tipo desses exercícios, não só no Enem, em outras provas também. Toda vez que a gente fala em grandeza diretamente proporcional, o Enem resolve trazer um exercício assim. Eu nem sei se eu estou falando a verdade aqui, tá? Depois o povo que manja física aí depois me fala se eu falei errado. Acho que existe força gravitacional entre dois corpos, concorda? Então vamos pensar aqui que eu tenho um corpo aí M e eu tenho um corpo menor Mzinho, M minúsculo. Existe aqui uma força de gravitação entre eles, que eu vou chamar de F. E também temos a distância entre esses corpos aí, que eu vou chamar de D. Aí o exercício vem e fala assim: supondo que a força gravitacional entre dois corpos de massa M, Mzão e Mzinho, é diretamente proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Alguém falou alguma coisa aí? Pois adoro, não existe. Voltando aqui, pessoal. Então é o seguinte, forças aí, a força gravitacional, beleza. Vocês viram o que eu falei?
Eu não falei física aqui, você não precisa saber nada de física para responder, para determinar para mim qual é a fórmula da força gravitacional entre dois corpos. Basta você saber o conhecimento de grandezas inversamente ou diretamente proporcional. Qual que é a dica que eu dou para vocês? Falou diretamente proporcional, vocês vão colocar no numerador. Falou inversamente proporcional, vocês vão colocar no denominador, porque precisa dividir. Tá? Então, ó, a força gravitacional ela é diretamente proporcional às suas massas. Então, eu preciso multiplicar suas massas lá no numerador, porque o F é diretamente proporcional à multiplicação das massas. E inversamente, como eu falei inversamente, o D é de baixo. Mas eu falei inversamente ao quadrado da distância, então você precisa colocar um quadrado aqui. Certo? Agora eu pergunto, está faltando algum detalhe nessa fórmula? Sempre em relações de grandezas, diretamente ou não, existe a famosa constante de proporcionalidade. Se existe a constante de proporcionalidade, sempre a gente tem que colocar ela aí, no exercício. Tá? Vocês vão ver depois lá, quando eu resolver um exercício também desse estilo, vocês vão ver que vai ter a constante de proporcionalidade. E, usualmente, quando o exercício não se trata de física, ou ele vai falar qual é a constante, se ele não falar, você vem e acrescenta um K aqui, ó. Tá? Esse K sempre vai ser multiplicando o que falou. A força ela é diretamente proporcional e inversamente proporcional ao quadrado. Mas a constante sempre vem multiplicando eles. Tá? Então essa aqui é uma dica muito importante, porque isso aqui vai ajudar na resolução de exercícios. Diretamente em cima, inversamente embaixo. No caso da física aqui, pessoal, esse K aqui, ó, essa constante é a gravidade, tá? Vai depender de onde que esses corpos estão. Se eles estão na Terra, se eles estão na Lua, se eles estão em Marte. Aí vai ser a constante. No caso aqui, essa constante de proporcionalidade matemática aqui é a gravidade. Tá certo? Beleza. Terminando aqui, para a gente falar da última parte de razão e proporção, de razão e proporção, é exatamente a proporção. O que é a proporção? Se eu falo que em uma sala tem uma mulher, dois homens, é a mesma proporção que eu falar que tem dois homens, quatro mulheres. É a mesma coisa que eu falar que tem três homens, aí precisa ter seis mulheres. Então, vocês estão vendo que eu estou montando uma igualdade. Né? Então, aqui nós temos uma igualdade de razões. Tá? Essa é a nossa proporção. E aí, aparece aquele famoso multiplicou cruzado, né? Tem certeza que todo mundo aí multiplicou cruzado, que é o produto dos meios vezes o produto dos extremos, formalmente, né? Se for uma proporção, vai acontecer isso, olha, 1 vezes 4 é igual a 2 vezes 2, olha, 1 vezes 4 é 4, 2 vezes 2 é 4. Olha aqui, a segunda, da segunda para a terceira, 2 vezes 6 é igual a 3 vezes 4. Então, essa multiplicação garante a proporção, ou vice-versa. Se for proporção, garante a multiplicação. Se a multiplicação for verdade, garante a proporção. Tá? Então, nós estamos aí que essa igualdade de duas razões vai ser uma proporção se e somente se o produto dos meios for igual ao produto dos extremos, ou seja, a multiplicação cruzada. Tá vendo? Multiplicou cruzado, foi igual a proporção. Pessoal, é igual eu falei, a teoria é simples, ela é muito básica a teoria, ela não tem dificuldade a teoria. Aqui agora que vai entrar a dificuldade. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida disso que eu passei até agora? Ou a gente já pode prosseguir para os problemas? Tudo ok? Beleza. Ninguém falou nada, eu assumo, eu vou assumir que está tudo beleza, tá? Dois exercícios clássicos de razão e proporção, que são exercícios bem estilo Enem. Eles não são do Enem não, mas são estilos bem do Enem aí. Acho que quem já foi meu aluno, acho que já conhece esse exercício aqui, porque sempre eu coloco esses exercícios em lista. Porque são exercícios assim importantes.
Pera aí, vou explicar assim, Amanda. Pessoal, deixa eu voltar aqui para explicar, Amanda, a questão da fórmula lá. Quer ver, Amanda? Eu vou. Não, mas aí não vou. Deixa eu compartilhar a tela de novo aqui. Amanda, é o seguinte, deixa eu dar um outro exemplo. Poxa, eu vou tentar aqui, vou inventar um exemplo aqui, agora não veio na minha cabeça, não. Você chegou a pegar a explicação daquela parte ou eu posso explicar igual a daquela fórmula mesmo? Pode explicar nela, né? Então, beleza. É o seguinte, Amanda, você tem dois corpos aí, um maior e um menor. Esses corpos, eles estão no espaço, qualquer lugar aí, flutuando no chão, qualquer lugar. Estão localizados aí a uma certa distância um do outro, que eu vou chamar de D. Só que todo corpo aí gera atração entre um ou outro aí, né? Existe a força gravitacional que fala. Dependendo da gravidade, se estiver na Terra, se estiver na Lua, tem a gravidade e esses corpos aí vão se atrair. Então vamos seguir. Vamos supor que a força de gravidade entre eles é chamada de F. O que o exercício disse, Amanda? Que a força gravitacional é diretamente proporcional às massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Repetindo, diretamente proporcional às massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Qual é a fórmula que gera esse F aqui? Ó? Vamos lá. Esse F, como ele é diretamente proporcional e inversamente proporcional a alguém, precisa ter uma divisão. Em cima vai ter o numerador e embaixo o denominador. No numerador sempre vai ser o diretamente proporcional. Embaixo sempre vai ser o inversamente proporcional. Então, quando eu falo a frase, ela é diretamente proporcional às suas massas. Então, essas massas precisam vir no numerador, porque é direto. E quando eu digo inversamente ao quadrado da distância, se a distância é d, o quadrado da distância é pegar d e levar ao quadrado. Então você vai ter aqui, ó, d ao quadrado embaixo. Por que eu coloquei embaixo? Porque é inversamente proporcional. Certo? Só que toda comparação entre números, entre grandezas, existe a constante de proporcionalidade. Então você precisa colocar aqui um K. Um K, um A, depende do exercício, mas geralmente vem o K como constante de proporcionalidade. Tá? Então você tem ó, que o F é diretamente proporcional à massa dos corpos e inversamente proporcional à distância entre eles. E lembrando da constante. No caso eu expliquei, a constante aqui, ó, ela é a gravidade. Nesse caso, tá? Da física aí. Não me pergunta por que não, mas depois o Gabriel te explica melhor isso. E aqui eu sei mais a parte da matemática. Então aqui ó, é a gravidade, né? Vai ser o G. Por que a gravidade? Vai depender de onde que está, né? Se está na Terra, se tá na Lua. Em cada lugar tem uma gravidade diferente aí fora da Terra, né? Então, dentro da Terra também tem? Beleza, enfim. Essa constante, no caso nosso aqui, é a gravidade. Ficou claro, Amanda? Deu para entender? Show de bola. Então, partimos agora para os exemplos. Olha aqui, pessoal, quando eu falo, gente, coloca na cabeça que razão é fração. Porque isso vai facilitar tremenda, vai facilitar de uma forma muito boa as resoluções do exercício. Porque olha esse exercício aqui. Quando você lê, quem não conhece ele, se você pega ele e lê, você vai falar assim, nó, é difícil. Por quê? Eu vou resumir o problema para vocês. Esse não está na lista não, tá? Esse aqui é um extra que eu trouxe. Falou que José, Carlos e Paulo, eles estão carregando laranjas. Eles vão carregando laranja e voltam carregando laranja. Como que eles dividiram aquela quantidade de laranjas que ele tem em mãos? José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção 6 para 5 para 4, respectivamente. Ou seja, José, Carlos e Paulo, eles estão dividindo na proporção 6 para 5 para 4. Gente, mas pensa, lembra que eu falei? Quando você fala 6 para 5, você tem 11 partes. 6 é de um e 5 é de outro.
Concorda comigo? Quando a gente fala aí 6 para 5 para 4, eu tenho um total de 15 partes. Das 15 partes, eu não estou falando 15 laranjas, tá, pessoal? Estou falando 15 partes. É como se eu pegasse o todo, o saco de laranja aí, e dividisse esse saco de laranja em 15 partes. Eu vou dar 6 partes para um, 5 partes para outro e 4 partes para outro. Então, nada mais é que uma fração. Que fração? 4. Mentira. José é respectivamente. Então, 6 para 15, 5 para 15, 4 para 15. 4 quinzeavos, 5 quinzeavos, 6 quinzeavos. Beleza. Eles chegaram, agora eles vão voltar. Como que eles vão voltar? Eles vão redividir de outra forma. Agora eles estão levando na proporção 4 para 4 para 2. Ou seja, José agora leva 4, Carlos leva 4 e Paulo leva 2. Então nós temos aí 4. Porém, quando você divide na proporção 4 para 4 para 2, você tem 10 partes. Que é 4 mais 4 mais 2. Ou seja, o José ficou com 4 delas. 4 10avos. O Carlos também vai ficar com 4 10avos. E o outro carinha lá, que eu já até esqueci o nome dele, que é o Paulo, vai ser 2 10avos. Aí agora pensa o seguinte. Sabendo-se que um deles, aqui que vem agora o restante do problema, levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto, um deles levou a mais. Vamos pensar assim. A gente foi, um cansou muito, aí ele vai pegar e vai passar as laranjas para o outro. Então um está levando a mais, o outro está levando a menos. A pergunta é, quem está levando a mais e quem está levando a menos? Nada mais é que comparação de fração. Olha como que fica fácil se você compara frações com o mesmo denominador. Que você trabalha com a proporção que eu disse de fração. Pensa comigo, 15 e 10. Não, mas como que eu vou saber se 6 quinzeavos é maior que 4 décimos? Tem várias formas de fazer isso. Ou você divide, faz o decimal, 6 dividido por 15, 4 dividido por 10. Ou você faz o seguinte, 10 e 15 é um número que dá para ser dividido por 30. Então eu vou transformar todas as frações com o denominador 30. Todas elas eu vou passar para 30. Estou montando a proporção. De 15 para 30, eu multipliquei por 2. Ou seja, 6 de 15 é a mesma coisa que 12 de 30. 5 de 15 vai ser a mesma coisa que 15 de 30. 4 em 15 é a mesma coisa que, multipliquei por 2, 8 em 30. Agora embaixo, 12 em 30. 12 em 30 também, né, porque é igual. E aqui, 6 em 30. Agora nós vamos comparar apenas essas. Olha, esse carinha, ele está levando 12 partes de 30 e depois ele levou 12 partes de 30. Então eu já sei que o João levou a quantidade igual. Ele não cansou na ida. Então ele vai voltar com o mesmo peso na volta. Agora pensa aqui, 15 em 30 e 12 em 30, você está vendo que esse carinha levou 3 partes a menos. Oi. Não, verdade, verdade, valeu. É 10 aqui, ó, porque 15 para 30 eu multipliquei por 2 e em cima eu multipliquei por 2. Show de bola, Léo, valeu. Então, olha, ele levou quem que é esse cara? O Carlos. Ele estava levando 10 e voltou com 12. Olha pra você ver, foi ele que levou a parte a mais. Ele que levou a mais. 2 partes a mais, tá vendo? E o Paulo, ele levava 8 e voltou com 6, ele levou a menos. Então eu descobri que foi o Carlos que levou 50 laranjas a mais. Mas se ele levou 50 laranjas a mais, esse 50 representa que fração? Ele representa nada mais é que o 2 partes de 30. Se você pegar o todo e dividir em 30, 2 partes desse 30 equivalem a 50 laranjas. Através daí você consegue responder a pergunta do problema bem fácil. Qual a quantidade de laranjas que José, Carlos e Paulo, nessa ordem, transportaram? Óbvio que vocês vão excluir o A, vocês vão excluir o C e o E. Mentira. Por que eu estou excluindo isso? Porque a gente sabe que teve 2 aí levaram partes iguais. Aqui, ó, o João e o Carlos estão levando a mesma parte, ó. Porque é 4 para 10, 4 para 10, que é a mesma coisa de 12 para 30 e 12 para 30. Então não pode ser números diferentes.
Ou a resposta letra B, ou a resposta letra D, ou a resposta letra E. Né? Agora basta pensar o seguinte: se duas partes de 10, se duas partes de 30, desculpa, se duas partes de 30 equivalem a 50 laranjas, 30 partes equivalem a quanto? Basta multiplicar 30 vezes 25. Ó, 30 vezes 25 não. Sim. Porque se duas partes é 50, uma é 25. Eu tenho 30 partes no total, que é a fração 1 30 avos, que é 25 laranjas. Então 30 vezes 50, eu tenho aqui um total de 750 laranjas. É o 100%. Né? Se todo mundo carregou 750, olha para você ver, o exercício acabou. Porque a única resposta que soma com 750, dentre as três que sobraram, é a letra B. Ó. 300 mais 300 mais 150. Né? Então vocês viram que é um exercício que a gente resolveu usando o conceito fracionário. Né? Então quando você pensa em fração, em partes, no todo, facilita bem a nossa explicação, o nosso entendimento do exercício. Alguma dúvida, algum comentário sobre essa questão? Tem chat tá falando aqui. Gostei da Giovana. Tá errado ali, não? Isso aí, Giovana. Corrige mesmo. Então, quantas aulas de 15? Beleza. Esse é um exemplo clássico que eu gosto de mostrar para os alunos, porque para mostrar para os alunos o que é fração, o que é proporção em forma de fração. Né? Agora também tem um outro exemplo aqui que envolve porcentagem também e partes. Né? É um outro exemplo clássico aí que depois nós vamos fazer na outra listinha. Isso aqui eu vou ler não, porque isso aqui é enrolação. A gente está precisando de tempo, então enrolação não precisa não. Eu vou ler a partir daqui. Ó. Um posto possui 1000 litros da mistura gasolina-álcool na proporção 19 partes de gasolina, vou colocar G maiúsculo, e 6 partes de álcool. Para que a mistura fique com 20% de álcool, é preciso acrescentar a ela X litros de gasolina pura. Qual que é o valor de X? Tem aluno que mata isso aqui de cara, né, pessoal? Claro que tem aluno que tem mais facilidade que o outro, matemática e tudo. Tem aluno que mata de cara, mas tem aluno que não consegue enxergar isso. Né? Ainda mais quando não tem a prática. Igual eu falei, pessoal, a matemática é exata, a gente adquire prática a partir do momento que a gente começa a resolver exercício. Não adianta você saber a teoria impecável, não adianta você saber aquela teoria toda que eu falei de razão e proporção. Mas se você não pratica, não coloca isso em prática, a gente não desenvolve esses raciocínios. Eu mesmo tenho exercício que eu garro. Hoje mesmo de manhã aí, eu garrei em 2 exercícios lá, uma aluna que me ajudou a resolver o exercício. Porque ela viu um detalhe que eu não tinha visto de imediato, ela foi lá, vai, quem faz isso, faz aquilo, entendeu? Então, e tudo é questão de prática. O aluno que pratica, ele consegue enxergar as coisas melhor que aquele aluno que não pratica. Tá? Então, eu sei que às vezes vocês trabalham dificuldade de tempo, mas sempre tá com um tempinho, faz um exercício de matemática, faz 2, faz 3, né? Mas não deixem de fazer exercício, tá? Porque pra gente desenvolver esses raciocínios. Beleza. Vamos pensar novamente em termos de fração. Ué, mas peraí, se de um todo, se de um tanque inteiro, 19 partes é para gasolina e 6 partes é para álcool, esse tanque aqui, ele precisa ter 25 partes. Ou seja, 19 em 25 é a gasolina. 19, 25 avos é a gasolina. E 6, 25 avos é o álcool, correto? E você tem em mente, pessoal, que 6, 25 avos, isso aqui é a mesma coisa que a porcentagem bem rápida. Passando para a porcentagem aqui, ó, nós temos 24% de álcool. Porque eu multipliquei 25 por 4 deu 100, 6 vezes 4 deu 24. Então, nesse exercício, nós temos 24% de álcool no início. Eu preciso que esse 24% se torne 20%. Mas espera aí. Se eu quero que 24% vire
20%, eu preciso acrescentar alguma coisa aí que não seja álcool. Né? No caso, eu vou acrescentar apenas gasolina pura. Né? Mas aí, a nova mistura, pensa comigo, a nova mistura, a parte de gasolina, ela vai mudar. Ela muda, a gasolina muda a quantidade. Porém, a parte de álcool não muda, pessoal. Porque eu não estou acrescentando álcool. Eu estou acrescentando apenas gasolina. É a mesma coisa que você for fazer um suco. Você coloca lá água, suco em pó e açúcar. Se você colocar só água, a concentração de suco e de água diminui. Mas a quantidade dela é a mesma. A porcentagem dela é a mesma. A quantidade é a mesma, desculpa. A quantidade é a mesma. Agora a porcentagem diminui, né? Porque você aumentou a quantidade de água. Então você vai ter menos suco, então consequentemente a porcentagem vai diminuir. Então isso aqui não muda. É minha dica que eu dou para esse tipo de exercício. Vocês vão focar exatamente nisso. É na parte que não muda. Agora eu pergunto, fica bem simples calcular 24% de 1000. Todo mundo concorda que isso aqui, se eu descobrir que é 24% de álcool num total de 1000 litros, 24% de 1000 é 240. Então eu sei que no início eu tinha 240 litros de álcool. No final eu vou continuar tendo 240 litros. Porém, essa proporção de álcool, ela precisa passar a ser 20%. Né? Então vocês estão vendo que esses 240 antes era 24%. Esses 240 agora, está vendo que a quantidade não muda, mas a sua proporção, né, a sua porção de álcool na mistura mudou para 20%. A pergunta é, se 20% é álcool, a regrinha de 3 aparecendo aí, ó. Quantos litros que é o total? O total é 100%. Né? Então você pode simplesmente pensar 20 em 100%, nós podemos simplificar por 1, e aqui vai dar 5. Multiplica cruzado, né, que apareceu aí a proporção, ó. X é igual a 5 vezes 240, 5 vezes 210, 200, 1.200 litros. Então nós temos o quê? Peraí, nós sabemos que inicialmente tinha 1000 litros de mistura. Agora eu tenho 1.200 litros de mistura. Ué, mas foram acrescentados apenas gasolina. Se foi acrescentada apenas gasolina, de 1000 para 1.200, nós vamos ter 200 litros de gasolina a mais aí, que é a resposta do problema. Né? Então também um probleminha bem clássico aí, que não é simples, tá, pessoal? Não acho que esse problema é simples. Ele, cara, eu classificaria esse problema de médio para difícil, tá? Porque o aluno que não tem muito conhecimento nessa parte de proporção fica meio bugado aqui, esse tanto de informação. Assim como nessa resolução aqui, ó. Tá? Mas é um exercício que depois que você prega a prática, acaba que às vezes a gente consegue fazer tranquilamente aí. Dúvidas ou comentários sobre essa questão? Quer ver um outro exemplo bem parecido com esse? Esse aqui é o da lista que eu mandei, tá, pessoal? Divisão proporcional, depois dá para falar na próxima aula. Razão com escala. Esqueci de falar de razão de escala. Vou deixar para falar na outra aula. Porque aqui também é importante, não pode correr com ela não. Essa parte de escala aqui, ó. A gente fala com ela na próxima aula, porque essa matéria a gente vai gastar mais tempo mesmo. Eu queria só achar uma questão aqui.
Não coloquei aqui não. Sim, peraí. Deixa eu só pegar a questão aqui, que eu não achei, eu achei que tinha colocado, não coloquei não. Aí me joga no mato. É uma que fala lá, se alguém já leu as questões aí, a que fala da melancia não. É, Só fazer esse mais exemplo e a gente encerra a aula, que são 8h25, para não atrasar muito vocês aí para os compromissos que vocês tiverem. Mas vocês esperam, por favor, só eu fazer essa questão de exemplo, para vocês tentarem aí as outras questões. A questão 7. É a questão 7 da nossa lista. Olha, não coloquei ela, eu pulei ela. Questão 7 é parecida com essa que eu falei, para vocês entenderem bem esse tipo de problema. Não. Aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Olha a questão 7, pessoal. É uma questão também não tão fácil também não. Ao realizar um experimento no laboratório de química no Instituto Federal de Pernambuco, o professor Clécio formou uma solução de água e sal com 10 kg de massa. Então nós temos aí que essa nossa solução ela tem 10 kg. Porém, vocês viram que o exercício disse que é uma solução de água e sal, né? Então ela tem água, apenas água, e tem apenas sal. Sendo 95% daqueles 10 quilos composto de água. Após um processo de aquecimento da massa, os estudantes verificaram que apenas a água foi eliminada, né? Quando a gente tem igual a desidratação de frutas, por exemplo, a uva passa. A uva passa, ela sofreu um processo de desidratação, ou seja, ela perdeu apenas água, né? Vamos pensar que a polpa mesmo, a fruta ali mesmo, ela continua ali. Ela foi só desidratada, perdeu água. Então vocês estão vendo que é bem parecido com aquele tipo de exercício. O que muda é a água, a quantidade de sal é a mesma. Mas a proporção de sal vai mudar, porque eu perdi água. Eu não vou ter 10 quilos mais, né? Porque nós perdemos água. Então, seguinte, verificou que apenas a água foi eliminada e que sua participação na massa foi reduzida a 75%. Então, antes do processo, nós tínhamos 95% de água, 5% de sal. Depois do processo, a água tem uma participação de 75%. Porém, eu continuo tendo 100%. O meu todo mudou, não é 10 quilos, mas continua sendo 100%. Não 100% equivalente a 10, vai ser um 100% equivalente a uma outra massa aí, né? Então esse 75% é água, consequentemente do que restou, aquele sal que era de 5%, ele passou a ser 25% da nova massa da solução. Lembra que eu falei, pessoal? Não fiquem preocupados com a parte que varia. Vocês vão ficar preocupados sempre com a parte constante. Água não me interessa em nada. Por que que não? Porque a água variou. Eu perdi água. Eu tinha uma quantidade de massa de água e agora eu tenho uma outra quantidade de massa de água. Porém, a massa de sal não muda. Ela continua sendo 5% de 10. 5% de 10 dá 2, não é isso? 0,2.
Gente, a cabeça tá ruim. 5% é 5 sobre 100 vezes 10. Cancela, cancela. Vai ficar 5 dividido por 10 é 0,5. Ô, Wagner. Né? Então 5% de 10 é 0,5 gramas de sal. Porém, aqui, ó, esses 25% ele também é 0,5. Ou seja, novamente, determine a massa total da solução após o procedimento. Ou seja, se eu quero a massa total e eu sei que 25% equivale a 0,5, nós podemos montar a bendita regrinha de 3, né? 25% é igual a 0,5, eu preciso calcular o 100%, está para x. 25 e 100 nós podemos simplificar. 1 quarto. Proporção, produto dos meios, produto dos extremos, multiplicação cruzada, x vezes 1 é x, 4 vezes 0,5, que dá 2 kg. Ou seja, após a redução de água, nós perdemos 80% da massa total, né? Que de 10 kg foi para 2. Nós perdemos 80%, mas a proporção de sal foi de 5 para 25, mas a massa permanece a mesma, né? Então a massa total aí, a resposta é 2 kg. Adoro. Preocupa não, nego. É porque já tá bem tarde, a cabeça fica doida, a gente erra até porcentagem básica. Mas isso acontece com as melhores famílias aí. Pessoal, alguma dúvida aí da questão, algum comentário? Para a aula de hoje deu para fazer esses exercícios com vocês. Como eu disse, essa matéria é uma matéria que mais cai no Enem. Nós vamos continuar com ela na semana que vem para a gente resolver o restante da lista. O que seria interessante? Vocês tentarem fazer os exercícios que eu não consegui fazer com vocês ainda. Pelo menos vocês terem uma ideia do exercício que eu vou resolver, tá? E tirar dúvidas na próxima aula. Depois eu vou elaborar mais uma lista aí com bastante questões aí de bastante. Vou colocar um número bom de questões aí de razão e proporção para vocês treinarem, tá certo? Então é isso para a aula de hoje, foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é acostumado comigo, vai acostuma, porque às vezes eu falo um pouquinho rápido, né? Eu tento falar um pouquinho devagar, mas tem hora que eu empolgo com a explicação ali, eu vou atropelando as coisas. Mas quem já é o meu, já da sala aí, quem já é meu aluno, acostumou. E vocês eu tenho certeza também que não é, que vocês vão acostumar também. Mas é isso aí, eu espero que tenham gostado aí. Estudem, tá? Façam exercício, estou disponível no WhatsApp para tirar dúvida. Qualquer momento é só me chamar no privado lá que eu ajudo vocês, beleza? Boa noite para todos aí e obrigado pela participação, viu? Tamo junto. Tchau, Wagner. Tchau, tchau. Falou, até mais. Até amanhã pra vocês aí, né? De manhã. Tchau, Suzana. Obrigado. Obrigado, Bianca. Eu agradeço a participação. Valeu.